O Enigma do Outro Mundo é considerado um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. E é um dos meus filmes favoritos de terror da vida inteira. Inclusive é o meu filme favorito do John Carpenter, que é o diretor do filme, que foi lançado lá em 1982. Mas você sabia que esse filme lá de 1982 não é o primeiro filme do Enigma do Outro Mundo? Nananina não, mas para entendermos tudo temos que voltar muitas décadas antes, lá para 1937. Se liga só, o roteiro de Enigma do Outro Mundo foi baseado em uma novela chamada Who Goes There, que traduzindo para o nosso querido português significa Quem Vem Lá. Quem vem lá? Hã? Como eu falei, tudo começa em 1937, olha só. John Campbell era o editor de uma revista muito famosa e muito considerada no meio da ficção científica. Essa revista se chamava Astounding Science Fiction, que para o nosso querido português significa espantosa ficção científica. E nessa revista foram publicadas diversas histórias bem legais de ficção científica. Como eu falei, o John Campbell era o editor principal dessa revista. E ele também era um escritor. E aí ele pensou, sabe, eu sou o editor dessa revista aqui, né? Eu tenho um poderzinho. E já que eu sou editor, eu tava pensando, né? Eu escrevi uma história aí esses dias aí. Eu tô pensando em publicar ela aqui, né? Não tem que pedir pra ninguém mesmo, eu sou editor, é só chegar e publicar, né? Então eu vou publicar aqui e dane-se. E ele publicou a história, e essa história que ele publicou chamava-se Who Goes There? John Campbell recebeu o posto de editor da revista em 1937. E ele publicou a sua história um aninho depois, em 1938. Mas olha só, Who Goes There não era um livro, era uma história, uma novela que foi colocada numa revista. Para entrar nessa revista as histórias tinham que ser pequenininhas, porque né, não tinha tanto espaço assim. Então não era um livro, mas era uma novela. Tudo bem, né? Logo de cara o público adorou aquela história e passou algum tempinho ela se tornou um filme. Mas não é do Enigma do Outro Mundo que tanto amamos que eu estou falando. Eu estou falando de um outro filme. A história foi publicada pela primeira vez lá em 38 e lá em 51 se tornou um filme chamado O Monstro do Ártico. Que em inglês tinha o nome de The Thing from Another World. I'm not your enemy, I'm a scientist. I'm a scientist who's trying... Que traduzindo ao pé da letra significa O Enigma do Outro Mundo. O Enigma do Outro Mundo lá de 1982 que tanto amamos, não é o primeiro filme baseado na história de Who Goes There. Ele é o segundo filme. Mas aí você me pergunta, Will, por que no Brasil chamaram a coisa de Enigma do Outro Mundo? Se estava fácil traduzir, era só traduzir pra coisa. A coisa, pô. Eu cresci também não entendendo muito bem isso e também não dando tanta importância assim, porque eu gosto do nome Enigma do Outro Mundo muito mais do que a coisa. Eu acho que o nome A Coisa é meio... é meio básico demais. Agora Enigma do Outro Mundo, e isso é muito legal. E aí eu fiquei pensando, a produtora aqui no Brasil não traduziu para A Coisa, mas sim para Enigma do Outro Mundo, porque já existia um outro filme chamado A Coisa. Lembra que na sua infância, vira e mexe, você assistia um filme chamado A Coisa? Eu gostava muito desse filme A Coisa, tá? Eu tinha um pavor. Era um Orgutzinho do mal que matava geral. Quem tomasse o Orgut se ferrava. E eu tinha muito medo disso porque eu gostava de Orgut. Então eu parei até, na verdade, de tomar Orgut por conta do filme. Filmes têm poderes, viu? Aí eu cresci achando que era por conta disso. Já existia A Coisa no Brasil, que era o Orgutzinho do mal. E quando lançaram o The Thing aqui no Brasil, não dava pra chamar de A Coisa, porque já tinha um filme chamado A Coisa. Então resolveram chamar de Enigma do Outro Mundo, que é o filme lá de 1951. Tudo bem. Mas aí eu fui pesquisar a data de lançamento de A Coisa, lá nos Estados Unidos. A Coisa, o filme lá do Orgut, é meio complicado, né, chamar A Coisa do Orgut de A Coisa, sendo que A Coisa The Thing também é coisa.
Mas vamos lá. A Coisa lá, que é o filme lá do Iogurte do Mal, lá nos Estados Unidos foi lançado em 1985. Ou seja, 3 aninhos depois de The Thing, do John Carpenter. E aí quando eu descobri isso eu pensei, The Thing é antes da Coisa do Iogurte. Como ele foi lançado antes, era fácil aqueles brasileiros aqui, a produtora no Brasil, chegar e traduzir corretamente para A Coisa. Mas aí não fizeram. Aí a única explicação que eu consigo ter é a seguinte: por mais que A Coisa lá do Iogurte foi lançado depois, ele chegou no Brasil, foi lançado aqui no Brasil antes da Coisa do John Carpenter. E aí resolveram colocar de Enigma do Outro Mundo. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. Aliás, essa bagunça de nomes é bem recorrente à franquia Who Goes There. Porque se você parar para pensar, olha só, a história que foi publicada na revista lá em 1938 se chamava Who Goes There. Aí o filme que foi lançado em 1951 se chamava-se The Thing from Another World. E aí depois, lá em 82, lançaram um filme baseado na mesma história, só que chamaram o filme de The Thing. Ou seja, 3 obras do mesmo assunto com nomes diferentes. Aí não ajuda tanto, né? Porque se alguém chegar em você e falar, ó, tem uma historinha bem legal que foi lançada numa revista há muito tempo atrás que você devia ler. Lê lá, chama-se Who Goes There. Você vai falar Who Goes There? Ah, tô com tempo não, depois eu leio. E nunca leio. And then it's one. You guys gonna listen to Gary? He can be one of those things. Mas não para por aí não, porque temos um terceiro filme baseado na mesma história. E a bagunça toda vai ficar ainda maior agora, porque se liga só, lá em 2012 foi lançado The Thing. Só isso, não tem subtítulo. Que era uma continuação de The Thing lá de 1982. Na verdade não é uma continuação porque o filme se passa antes. Either someone miraculously healed themselves, or someone is not who they say they are. Mas olha a bagunça enorme que é tudo isso, porque The Thing lá de 2012 se passa antes do The Thing lá de 1982. Porém, ele tem o mesmo nome, igualzinho, não muda nada. Ele deveria se chamar pelo menos The Thing Begins, sei lá, né, a coisa, o início. Mas não, ele tem exatamente o mesmo nome do filme de 82. E ele se passa algumas horas antes do filme de 82. Aliás, é obrigatório você assistir, tá? Não que ele é maravilhoso, mas ele se encaixa perfeitamente com o filme lá do John Carpenter. Aí você me pergunta, Will, mas que birosca, cara, por que a galera lançou um filme lá em 2012 que se passava antes do filme lá de 82 e deu exatamente o mesmo nome? A explicação é a seguinte: The Thing lá de 2012 não era para ser uma continuação, na verdade um prequel. Ó, prequel. Ele era para ser um remake. O filme de 2012 era para ser um remake. Pegar o filme lá de John Carpenter, e copiar, fazer um remake. Mas aí o que aconteceu? A galera envolvida com o filme achou que seria um imenso pecado, imperdoável, você fazer um remake de um filme tão perfeito e maravilhoso e super amado como O Enigma do Outro Mundo. O filme lá do John Carpenter é considerado tão perfeito, tão maravilhoso e tão incrível que quando a galera foi fazer o filme lá de 2012, a galera começou com a ideia assim de fazer um remake. Mas aí pararam pra pensar e falaram, gente, é um pecado fazer um remake daquela obra-prima, sabe? É que nem fazer um remake de Alien, o Tal Passageiro ou Aliens o Resgate, não dá. Não dá. Ou fazer um remake de Exterminador do Futuro 2. Não precisa. De Exterminador do Futuro 1. Não precisa fazer remake. São filmes perfeitos. Deixa quietinho lá, tá bom? Esquece. Só que aí a galera, pum, beleza, vamos respeitar o Enigma do Outro Mundo lá do John Carpenter, né? The Thing, de 82. Não vamos mexer com quem tá quieto não, com quem é perfeitinho não, deixa lá, tá bom? Só que aí fizeram o filme de 2012 pra ser um filme prequel, se passar antes do filme do John Carpenter. Só que esqueceram de mudar o nome. Não esqueceram, né? Deixaram, deixa The Thing mesmo. Ah, vai. Ah, mas gente, o The Thing é o mesmo nome do filme anterior. Vai ficar confuso, não vai? Não, vai ficar confuso não. Se o pessoal quiser, chama o primeiro filme de The Thing lá de 1982 e chama isso aqui de The Thing 2012.
e dane-se. E é isso que acontece. Pra você se referir aos filmes, você tem que falar The Thing de 1982 e The Thing de 2012. E é isso. Tipo, porque nem dá pra chamar o The Thing de 2012 de The Thing 2. Porque ele na verdade se passa antes do primeiro The Thing. Toda vez que eu falo The Thing, entendam A Coisa, tá? Que dá no mesmo. Porque aqui no Brasil é conhecido como A Coisa, não The Thing. É que eu gosto de chamar de The Thing porque eu gosto, sei lá, não sei porquê. Mas dá pra entender, A Coisa de 2012 se passa antes da Coisa de 1982. Então devia se chamar realmente A Coisa, o início. Ou sei lá, A Coisa antes de tudo acontecer. We can't let this thing leave. If it makes it out of here, millions of people could die. Agora escuta essa. Who Goes There, The Thing from Another World e The Thing são histórias que estão conectadas porque são, né, a mesma história. Só que elas não são histórias exatamente iguais. Não. As três histórias são a mesma história, só que são diferentes. Existem várias diferenças entre The Thing, do John Carpenter, e The Thing from Another World, lá de 51. Mas qual será dos dois filmes que se aproxima mais, que é mais fiel à obra original, que é Who Goes There? Qual será? Bom, eu te digo isso no próximo vídeo, porque esse vídeo aqui acabou. Muito obrigado pela companhia, forte abraço pra você, ou super beijo. Aperta o botão do gostei para dar uma ajudinha, porque isso é muito importante para o nosso querido canal. Se inscreve aqui se você não é inscrito ainda para não perder o próximo vídeo. E é isso aí, fui, valeu!